Bem-vindos a mais um episódio do videocast Mais do que um Diploma. Na última sessão falamos da entrada para a universidade, a escolha do curso e os desafios na chegada da universidade. Para continuar aqui esta conversa, hoje vamos falar dos métodos de estudo. Muitas vezes os estudantes chegam ao ensino superior e percebem que têm que mudar os métodos de estudo ou então reformular, porque aquilo que era válido e que era eficaz no ensino secundário precisa de ser alterado no ensino superior. Então, para nos falarmos deste tema, temos hoje connosco mais dois convidados, o João Ramos e a Joana Ribeiro, ambos da Escola Superior de Educação João de Deus, e estão a estudar o João no mestrado, a Joana na licenciatura do ensino básico. Muito obrigada aos dois por terem aceito o convite, por estarem cá e por partilharem connosco como é que tem sido a gestão dos métodos de estudo na universidade. Então, para começarmos, e de uma forma aqui amena e colaborativa, eu gostaria de vos perguntar, se calhar começo ali pela Joana, o que é que significa para si ter métodos de estudo? Para mim, o método de estudo é, por exemplo, eu sentar-me numa secretária e definir bem os meus objetivos, o que é que eu quero atingir com o meu estudo, o que é que eu quero saber ou perceber melhor. E, portanto, para mim tem que ser uma coisa consistente e não digo diária, mas com alguma regularidade. Sim. Uhum. Muito bem. E para si, João, o que é que significa também ter métodos de estudo e porque é que é importante ter métodos de estudo? Sim, essencialmente acabo por ir um bocadinho de acordo com aquilo que a Joana disse, mas uma das coisas que eu acrescentaria, para mim pelo menos, e daquilo que eu vejo inclusive de outros colegas, seria a gestão de tempo e essencialmente definir algumas etapas. Porque uma das coisas que eu pelo menos sinto é que muitas vezes quero estudar para um objetivo e até consigo saber qual é que é esse objetivo, não consigo é decompor o espaço até chegar ao mesmo. Por isso de vez em quando tenho um bocadinho essa dificuldade e convém logo desde o início definir o que é que eu tenho que fazer, qual é que é o caminho que eu tenho que percorrer, porque às vezes essa consegue ser a parte mais complicada. Uhum. E quando chegaram ao ensino superior, sentiram necessidade de mudar o método de estudo que traziam de secundário, de fazer algumas adaptações, alterações? Como é que foi? Começo eu? O que quiser, quem quiser. Sim, pode ser eu. Essencialmente penso que sim. Há vários níveis. Uma das coisas é mesmo que uma pessoa até já tenha tido alguns métodos de estudo, até tenha experimentado métodos diferentes, essencialmente no ensino superior é um grau relativamente diferente também. Nós costumamos, entramos no ensino superior e achamos que é tudo relativamente fácil. Uma pessoa está habituada a PowerPoints, diga-se, simplistas, não apresentar tantas referências, por exemplo. Por isso, penso que uma das coisas essencialmente será a pesquisa autónoma mais aprofundada. É algo que tem que ser modificado nos métodos, porque nós não estamos habituados a inserir isso. Às vezes nós nem sequer sabemos como fazê-lo. E depois, instituição por instituição, tem normas próprias. Hoje em dia, por exemplo, nós trabalhamos com as normas A para a 7ª edição, e é uma das coisas que, desde o início, convém saber como aplicar. É algo que eu, por exemplo, tive dificuldade em interiorizar nos meus métodos. Claro. E a Joana? Sim, eu também tive de mudar o meu método de estudo, porque pelo menos é aquilo que eu sinto. Enquanto no secundário eu dou uma matéria, no secundário, no ensino básico, onde for, que não no ensino superior, eu dou uma pequena quantidade de matéria dividida pelos vários anos. Eu aqui, pelo menos lá na faculdade, é muita matéria para uma só cadeira. Portanto, o método de estudo não pode ser de todo o mesmo, porque eu não vou conseguir assimilar uma coisa de 20 páginas a uma coisa que tem 200 slides ou mais, se for preciso. Portanto, tem que se adaptar, temos que definir melhor, pelo menos foi como aconteceu, definir melhor o que é que eu vou estudar em cada dia, repartir a matéria, enquanto eu se calhar no secundário estudava poucos dias e chegava-me para ter
as boas notas e para alcançar os meus objetivos, aqui tem que ser um estudo muito mais regular, porque senão não vou conseguir assimilar as coisas da mesma forma. Eu até acrescentava que faz quase com um efeito bola de neve, porque efetivamente, quando são muitas cadeiras, como às vezes nos acontece, e são cadeiras, algumas delas até pesadas, têm uma boa quantidade de conteúdo, uma pessoa às vezes acha que apenas o método em casa, por exemplo, acabará por ser suficiente. E, regra geral, até convém ser metodológico até já dentro da sala de aula, que faz uma diferença, pelo menos para mim, Esta brutal. continuidade. E, por outro lado, também em relação às tipologias, estava aqui a pensar que se calhar agora são muito mais diversificadas. Estou a pensar o sublinhar, o resumir, o fazer mapas mentais, vídeos e por aí fora, não é? E eu gostava também de vos questionar acerca dos métodos digitais e da ajuda digital que possam ter. Portanto, se recorrem também à ajuda dos meios digitais para estudar, como é que se posicionam face a isso? Sim, eu utilizo praticamente diariamente. Eu vejo muitos colegas, por exemplo, chegam a gravar alguns tipos de conteúdos e depois traduzem ou fazem uma simplificação dos mesmos. Eu, por exemplo, gosto muito de ter mapas mentais. Sou uma pessoa que sou muito pragmática, gosto de pôr em prática e ao mesmo tempo sou muito visual. Mas se eu tiver também um texto em que é só palavras, 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 palavras e não tenho palavras-chave para me guiar, uma pessoa rapidamente se perde. E se calhar o tempo que eu demoraria ou perderia, entre aspas, a fazê-lo sozinho, o facto de eu recorrer a uma ferramenta que me está disponível, por exemplo, online, acho que me facilita imenso esse trabalho. E consigo, efetivamente, começar a estudar aquilo que é o core, aquilo que é o importante. Por isso, eu sem dúvida alguma que utilizo ferramentas no dia-a-dia, especialmente no que toca à organização dos conteúdos. Muito bem. E a Joana? Sim, eu costumo usar também para fazer, às vezes, cartões com perguntas e respostas simples, para ser mais fácil de, não é de decorar, mas de aprender, até porque é uma interação que eu posso fazer com um grupo de pessoas e também não estar sempre sozinha, sentada a fazer, também é benéfico, pelo menos para mim. E uso para criar esses cartões ou para, às vezes, criar um vídeo explicativo e simples que me possa ajudar a perceber melhor alguma matéria. Portanto, percebemos que os métodos de estudo na universidade complexificam-se, não é? E que exigem, de facto, uma sistematização e uma estrutura muito bem definidas para que consigam ter uma autorregulação da aprendizagem, da vossa aprendizagem. E, neste sentido, eu gostava de vos ouvir acerca de como é que é possível, tendo esta autorregulação e métodos de estudo bem definidos, conciliar com outros aspectos da vossa vida, portanto, a vida social, desportiva, relacional. Como é que perspectivam aqui este conciliar das várias áreas da vossa vida? Se quiseres. Eu, como estudo muitas vezes mais sozinha, pronto, é mais fácil para mim gerir o tempo e perceber que, por exemplo, na segunda-feira vou estudar de manhã e depois tenho qualquer coisa para fazer à tarde, ou se tenho alguma coisa para fazer de manhã vou estudar à tarde e, portanto, essa parte de gerir todas as pequenas áreas da minha vida facilita. Pronto, pelo menos na minha vida é melhor, porque eu consigo fazer tudo sem me sobrecarregar. É mais fácil de gerir o tempo e pronto, tudo aquilo que preciso de fazer da melhor forma possível ao longo da semana toda. Tem o João. É muito semelhante. Tem uma ligeira diferença. Eu, por exemplo, como vários estudantes, no meu caso eu trabalho. Trabalho no turismo, por acaso até dá jeito, acaba por ser algo que consigo orientar um bocadinho melhor. Só que depois também é uma área relativamente distópica a níveis de horários. Posso ser chamado numa hora que não é suposto, ou posso ser chamado de um dia para o outro, então às vezes fica complicado de ajustar. Mas uma coisa que por acaso dá jeito é efetivamente, se eu já tiver a parte académica bem estruturada, permite-me até ter uma certa liberdade para o resto. Seja a parte académica, a níveis de, quando eu digo académico, no caso estava a falar de um ginásio, que por acaso eu gosto muito de treinar e consigo enquadrar dessa forma. Gosto muito, por exemplo, de ir passear de vez em quando, também acabo por arranjar assim um espaço, até mesmo diariamente, quando tenho assim um espaço livre, consigo aproveitar.
Por isso penso que, na verdade, até será ao contrário. O facto de ter as coisas organizadas até me permite ter uma certa liberdade maior no resto da minha vida. Encontraram o método de estudo e de gestão do tempo e da vossa vida adequados. E por isso é-vos permitido também fazer outras coisas. E eu gostaria de vos perguntar se consideram que a chave para poder conciliar todas as áreas da vossa vida está exatamente em bons métodos de estudo e numa boa organização. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Penso que se não tivesse organizado nem sequer tínhamos uma linha condutora mínima. E se calhar iria esquecer-me que tinha um trabalho para fazer, ou alguma coisa irá ficar em atraso, ou até mesmo os próprios conteúdos. Lá está, como estava a dizer há bocadinho, o efeito bola de neve depois acumula. E quanto mais coisas tiver para fazer, quanto mais coisas tiverem a ficar para trás, a certa altura é um caos. E para resolver 1, 2, 3, 4, depois é sempre exponencial. Sim. Joana? Sim, se não houver organização, depois há uma sobrecarga muito grande, depois na época de exames também não é fácil de gerir quando está tudo acumulado, portanto ter um estudo contínuo, regular e ter a vida minimamente organizada é benéfico depois em alturas que possam ser mais estressantes. E eu vou muito encontrar aquilo que o João disse, porque senão depois vai ser uma bola de neve em que não descansamos porque temos coisas para fazer, porque se não fizermos, porque não fizemos antes e vamos estar sempre assim. Então, e se eu vos pedisse para deixarem uma mensagem ou um conselho a quem nos está a ouvir, o que é que diriam? Diria que, acima de tudo, há que aproveitar. Mas para isso, há mesmo que estar com as coisas organizadas. Por isso, desenhar um plano mínimo não tem de ser a coisa mais elaborada do mundo, não precisa de ser o plano mais complicado, mas algo que nos permita conseguir ter as coisas orientadas minimamente para podermos levar uma vida mais tranquila. Porque depois também o stress diminui assim sendo. Por isso, essencialmente, ser minimamente organizado. Ok. Joana? Eu penso que o que eu diria era, está tudo bem, se não encontrarmos o primeiro método que tentarmos, se não correr bem, está tudo certo, tentamos outro e voltamos a tentar, e o importante é não desistir e dizer eu não consigo. Não há ninguém que não consiga fazer nada, todos nós conseguimos fazer tudo, demora o tempo que demorar e portanto está tudo bem. Ok. Então, resta-me agradecer aos dois por esta partilha relativamente a um tema que é tão interessante e muitas vezes crítico para os estudantes do ensino superior, e convosco podemos perceber que, de facto, o segredo é encontrar o método de estudo eficaz, é ter uma autorregulação do estudo e da aprendizagem, e que, assim sendo, é possível conciliar todas as áreas da nossa vida e tornar a passagem pela universidade um tempo prazeroso e de grandes realizações, conquistas e, sobretudo, aprendizagens. Portanto, muito obrigada aos dois. No próximo programa nós vamos falar da ansiedade face aos exames e, portanto, contamos convosco para mais um episódio do videocast Mais do que um Diploma.